Bem-vindos a mais um Enquanto o Café Esfria. E eu quero que vocês completem a frase. Quem não se escolhe... Fica esperando para ser escolhida. Ixi! E aí, amiga, o que você tem para falar sobre esse tema? Eu concordo super com essa frase, né? Eu também. Assim, na hora que a gente não se escolhe, a nossa tendência é ficar escolhendo o outro no ponto de viver a vida do outro, e à medida que a gente vive a vida do outro, a gente se abandona. Ou a gente fica na expectativa de agradar o outro, aí a gente se abandona de novo. É verdade. Né? Então, se a gente não se escolher, a gente vai ficar olhando para o lugar errado. E a gente vai ficar ali naquela eterna espera de que o outro precisa me escolher. E pior, hein, amiga? Você acaba aceitando qualquer coisa. É bem pior. Né? Exatamente. Perde a noção do seu próprio valor. Você né? perde. E a gente tá falando nada mais, nada menos do que da autoestima, né? É, sim. Alto valor, né? A questão de se conhecer, de se escolher, né? A gente precisa De você ter esse... seus valores claros, né? De você saber o que realmente você tá buscando. Seja lá em relacionamento amoroso, de amizade, de qualquer outro tipo de relacionamento. Sim. Mas vamos supor, relacionamento amoroso. Você vai conhecer uma pessoa. Você tem bem claro quais são os pontos, né, os valores ou as coisas inegociáveis que a pessoa precisa ter e que você vai observar se ela realmente tem ou não, ou se você acha que o que ela tem dá para aceitar, faz sentido aceitar ou não. Acho que entra nisso, né? Eu acho, amiga. E se a gente bem pensar, tô falando de valores, para eu saber o que é inegociável que eu quero no outro, eu preciso saber o que é negociável para mim. É, lógico. Né? Então, se eu quero alguém que me respeite, então respeito para mim é uma coisa que é muito importante, eu não vou abrir mão disso. Se eu quero ter uma relação com transparência, tem que ter verdade, eu priorizo verdade, então eu também preciso ser verdadeira comigo. Né? Então, até que ponto que a gente está conseguindo estar nesse lugar de ser leal realmente aos nossos próprios valores. E eu acho muito importante, amiga, a gente ter bem claro os nossos valores, para a gente também poder, por exemplo, em relacionamento amoroso, você saber quais valores você vai buscar no outro, né? O que vai ser inegociável para você, porque senão a gente acaba aceitando qualquer coisa, né? Perfeito. E eu acho que pensando nesse ponto, é muito mais valoroso que a gente, até sendo redundante, né? Mas que a gente foque nisso do que em características externas, físicas, que não vão sustentar o relacionamento. Com toda a certeza. Né? Então, o que sustenta mesmo o relacionamento é quando há essa combinação de valores. De valores. Né? E agora eu tô falando, amiga, eu me lembrei do começo do meu relacionamento, né? Atual, breve pausa, porque quando a gente fala disso, eu acabo às vezes expondo um pouco mais do que meu esposo gosta. Então, deixa eu voltar umas casinhas. Mas só breve pontuação. Eu lembro de quando a gente começou a se conhecer, em alguma medida, algumas coisas dele, né, do jeito de falar ou do que ele acreditava, desagradava alguns amigos meus, né? E aí os meus amigos diziam, não, né, não sei o quê, não é interessante nesse ponto e naquele. Só que quando eu estava com ele, quando eu conversava com ele, quando eu convivia com ele, eu dizia, gente, mas a forma que ele me trata, os valores que a gente tem em comum, tipo assim, isso é tão irrisório que vocês estão falando, para mim é tão irrisório, quem vai conviver com ele sou eu, e quem está convivendo sou eu, quem está sendo bem tratado sou eu. Isso que importa, né? Então, acho que vale muito, amiga, esse ponto assim, de atenção dos valores em congruência e de a gente saber mesmo quais são os nossos valores, porque se a gente não tiver com esse radar ligado, a gente se contamina, inclusive, por quem está por perto, que quer muito bem um comentário, a gente, né? É verdade. E tudo bem que queiram bem, mas aí o que eu focava era, se vocês me querem bem, vocês têm que querer que eu esteja bem. E eu estou bem, então isso não é o suficiente? Não, mas isso, mas aquilo, mas... não é vocês que vão namorar, casar com ele. Gente, é um fato. Você vai... Se for relacionamento amoroso, você vai passar a vida com a pessoa, porque você não começa a namorar, enfim, para terminar, né? Então, é pra vida, então tem que fazer muito sentido. Amizade, que você vai levar também pra vida, porque você também não começa uma amizade achando que ela vai acabar amanhã. Não.
Não né? mesmo, Também tem que fazer muito sentido. O meu olhar aqui meio de cobrança, não, você pode ir pra China, Amiga. pro Japão, mas a gente vai ser amiga. Amiga, Não teve até uma pessoa que nós conhecemos aqui e tudo mais. Gente boa também e tudo mais. Mas ela gostava muito de brigar. Arranjar confusão à toa. Gostava, assim, né? Pode dizer, Sim. gostar, né? Que ela saía caçando uma confusão. Era o jeito Mas ela era dela. muito reativa. Sim. Então ela, tipo, entrava numas confusões assim, que eu já sabia, já tinha escutado alguns casos, mas no dia que eu saí com ela a primeira vez, eu, o Matheus e outros amigos, foi algo muito grande que eu falei assim, não, peraí, eu não estou disposta a passar por isso. Não acredito que fez sentido a briga, talvez para ela, obviamente fez, né? Algo que falou que impactou ela, né? Para ela agir daquela forma, mas eu falei, não, que isso, não é isso que eu quero, entendeu? Porque não tinha sido a primeira vez, né? Da primeira vez não foi comigo, mas eu já fiquei sabendo. Ouvido, E a forma também como a pessoa contava aquele episódio, por mais que ela falasse, tô com vergonha, você via que, tipo assim, ela ia repetir aquilo, entendeu? Eu tô com vergonha, mas eu não fiz nada pra mudar. Né? Então assim, aí eu já cortei, eu falei, olha, não é, porque assim, eu não sou do tipo que eu vou sair brigando e defendendo ela ali por coisas que pra mim não faz sentido nem começar uma briga com pessoas que você nem conhece. Sim. Então, nesse sentido, óbvio, se a Rani entrar numa briga aqui e fizesse. É outra história, hein? É outra história, mas. Até tipo, porque eu não sou de ficar entrando em briga, então se eu entrar, porque é um negócio muito absurdo. Não, exato, entendeu? Então, assim, nesse sentido. Faz sentido, amiga, literalmente, né? A questão de realmente a gente entender o que é valor, né? Para mim, não faz sentido eu brigar por qualquer coisa antes de ter tentado conversar ou ter tentado me retirar daquele espaço que me desagradou, ou de qualquer outra coisa, né? Tem tantas alternativas, então isso não é de fato o que eu quero. Os valores eram diferentes e tudo, então eu falei, melhor não. Exato. E aí, conectando essa tua história com a nossa frase inicial, né? Se você não escolhe... Se você não escolhe, você fica esperando para ser escolhida. É muito nesse lugar, assim, tem até estudos da Valesca Zanella, acho que a gente já trouxe ela em algum outro momento, acho não que você me lembro. já falou. Né, mas se vocês não viram da prateleira? ainda... não sabem. Então, é social, é cultural, né? Que a gente é ensinada, nós, mulheres principalmente, a se colocar nesse lugar de competição e de ser escolhida pelos homens. Vamos pensar assim, né? Falando de relações heterossexuais. Me veio um negócio na cabeça muito. Fala. Na infância, amiga, na aula de educação física. Como que era quando a gente ia montar time? Sempre tinha o capitão dos times e eles escolhiam as pessoas pro time. Você lembra disso? Eu não lembro disso. Você não faz aula de educação física? Dessas aulas. Eu ia pra aula de dança. Todas as outras eu dizia que eu tava menstruada. Eu não tinha essa opção, gente. Mas a amiga, educação física desde criancinha, novinha. Pra onde você ia nessas aulas? Não, eu não sei como é hoje, gente. Mas na época, as meninas que diziam que estavam menstruadas, aí eles liberavam. Então mas antes de você entrar nessa fase? Aí eu não sei, eu acho que eu recalquei, não Sempre sei. tinha. Então, assim, era assim, você escolhia a professora escolhia 2 pessoas. Agora a gente vamos montar 2 times. Você ficava ali para ser escolhida já, entendeu? Já é uma coisa assim que... Já é a prateleira. Entendeu? E aí... Mas tinha rodízio? Tipo assim, um dia tu podia ser aqui e escolher também ou não? Isso, ela ia fazendo um rodízio, mas... Marromeno, era marromeno, sempre tem uns preferidos. Mais ou menos. E aí... você ficava pro final, você já sabia que você não era tão bom. Então, desde ali... já começa Mas é assim mesmo, amiga. Começa na infância esse lugar. É tão inconsciente, é tão sutil, que a gente precisa estar muito atento, inclusive enquanto adultos, né? Com as crianças que estão em volta da gente. Né? Como é que a gente está colocando esse lugar? Como que essas criancinhas estão se portando no lugar de... Eu também quero escolher se eu quero participar daquilo ou não. Eu também quero escolher se eu quero ir com a fulaninha ou com o fulaninho. Né? Então, até que ponto que a gente está se colocando também nesse lugar de escolha. Sim, mas aí você estava falando, eu te cortei, da prateleira do amor. Exatamente, que a gente, enquanto mulher, a gente é meio que socializada, ensinada culturalmente a estar nesse lugar. Então, vem muito se a gente for pensar enquanto mulheres mesmo, né? A gente precisa se arrumar de um jeito X, precisa falar de um jeito X, se portar de um jeito X, ter um corpo X, etc e tal, que é nada mais para reforçar o lugar de ser a escolhida, né? Eu tô cheia das lembranças. Fala, amiga. Lembra do bailinho na nossa época? Bailinho? Meu Deus, onde que a Rani
ele ABC? vivia, gente. É do ABC? Miga, bailinho. Quando você ia pra festa de aniversário, tocava música lenta e começava bailinho. É? E aí os menininhos... Gente, é porque eu acho que era em São Paulo. Que Os no meninos... Ceará eu não lembro disso. Gente, olha aqui. Quem era de São Paulo, então, não sei se era de São Se Paulo ou vocês era de forem outro do lugar. Ceará ou de outra coisa, fala Gente, que tinha o quê? Eu não tô quando o lembrando DJ disso, não. mudava a música, que ia pra uma música mais lenta e tal, ficava todo mundo na parede. Vala. Era meio que automático. Certo. E os meninos chamavam as meninas pra dançar. E tinham aquelas que não eram escolhidas. Oh, e mesmo mulher. quando o cara não tinha ninguém pra dançar, porque chamaram alguém que ele ia escolher, ele também não escolhia as que estavam ali, entendeu? Ai, Né? Porque tinha aquela fase da mais bonita da sala. Sim. O mais bonito. ainda deve ter, né? É, então. Ainda deve ter. E aí no bailinho tinha isso. Nossa, e meio que traumatiza, Confesso né? que eu não assim. era a primeira a ser escolhida. Mas era escolhida. Às vezes sim, às vezes não. Ah, pronto, mas pelo menos mesclável. Eu fico Mas, imaginando ó, as que nunca eram escolhidas. Então, mas amiga. olha, Quanto olha que isso. dói, né? Tinha muito isso na época. Gente do céu. Peraí que eu preciso de um Você tempo não pra viveu digerir. isso, amiga? Não, acho que não vivi, não. Se eu vivi, gente, minha memória, ela recalca bem o que eu não gosto mais. Então, não me lembro disso. Não lembro de ter vivido Mas real. aí cai nisso aí. Mas eu lembro, sabe, de que tu falou isso? E eu lembro daquela música da Xuxa, que era pera, uva, maçã, salada mista. Ah, sim, a brincadeira né? da A brincadeira. Aí Era sentava a mesma todo mundo no coisa. banquinho Essa e você ficava. brincou, né? Brinquei, Essa aí eu não brinquei muito, não. Eu vi meu irmão Brinquei. brincando, mas eu não brinquei, não. E também era muito desse lugar, de tipo assim... Porque depois que você escolhia, você dizia, né? Se ia ser pera, uva, maçã, salada mista. Você ia ganhar um beijo ou Entendeu? não. Entendeu? Nunca brinquei disso. Não, né, amiga? Eu brincava, mas eu confesso que quando ia pro salada mista, eu saía correndo, que eu era muito pequena. Eu era muito pequena, não tinha experimentado isso ainda, eu ficava morrendo de vergonha, vermelha e saia. Ia-me embora. Aí na outra brincadeira, o povo, Raniele, você está devendo. Eu disse, então eu não vou mais brincar, porque eu não devo ninguém. Aí então tá, vem brincar de novo. Aí então vida era a mesma coisa, saia correndo. Justo era verdade de desafio, que você rodava o negócio e caía lá. Isso era melhor. Isso Pelo é menos melhor. não era escolhida. Mas o desafio sempre é meio socorro, né? Enfim, Mas aí pensando, amiga, nesse lugar realmente do ser escolhida, né? A gente aprendeu isso. Sim. Então, o contrafluxo disso é que a gente aprenda a se escolher, para que a gente também se coloque no lugar de escolha. Pera lá, eu não preciso ser só a escolhida, eu também posso escolher com quem que eu quero me relacionar. Isso cabe para relacionamento amoroso, para amizade, para quem quer que seja, né? Então, assim, com quem é que eu me identifico? O que é que eu espero de uma relação? Fala, tu tá rindo, Não, doida tô pra lembrando, falar. gente, esse assunto tá muito bom, porque eu tô lembrando tanta coisa. Pois fala, amiga, adoro Amiga, escutar. na época da faculdade, por exemplo, né, tinha uma menina que saía com a gente no grupo e que ela tinha, assim, uma autoestima surreal. E vamos colocar aqui, dentro dos padrões que a gente tinha antigamente, porque hoje a gente já quebrou muito isso, né? Se você colocar assim, não era, tipo, aquela que se encaixava Sim. no padrão, digamos, de antes que da existia, da época. E ela ficava Cara, com... a gente cresceu, né? A gente tá falando da época. E ela ficou com todo mundo, ficava com todo mundo, não com todo mundo, ela Sim, ficava com quem ela muitos, queria. porque por conta da autoestima. Tá vendo? Ela se achava assim, muito. Eu adorei esse exemplo, amiga. Sabe por quê? Porque foge. Gente, ela, Foge do e assim, todo esperado. mundo ficava, mas gente, mas porque ela se achava muito, muito boa. Então, o que ela passava, a energia que ela passava e tudo, era isso aí, atraía. Exatamente. Por quê? Porque a autoestima também se consolida na autoconfiança. Sim. Então ela confiava tanto nela, Nela. né? Apesar de que ela não tinha o jeito, o padrão, a beleza do padrão, etc não e tal. tinha. Mas ela confiava tanto nela que isso, a autenticidade dela atraía muito mais do que Ela era muito qualquer autêntica, beleza. amiga, ela era muito engraçada. Tá vendo? Que interessante. Amiga, amei teu exemplo, porque isso também faz a gente desconstruir aquele lugar que a gente olha pra autoestima voltado só pra o que eu vejo no espelho, né? Da minha autoimagem. Então, pra quem tá no padrão, às vezes se vê no espelho, se acha ótimo, mas a autoestima tá lá nos pés. Sim. Né? Então, assim, ainda assim não confia em si, ainda assim tá procurando mil formas de ainda se mudar, porque dentro ainda tá sangrando, né? Então, diferente dessa moça que não tinha nada do padrão, mas ela tinha autoestima
autoconfiança dela, né? Ela muito provavelmente sabia quais eram os valores dela, o que ela gostava, o que ela não gostava, o que ela aceitava, o que ela não aceitava. Não sei se ela tinha tanto assim, amiga, Não? por causa da época que era da idade? faculdade e tal. Não sei, mas ela tinha assim a certeza, não, eu vou sair hoje e vou ficar com os caras e pronto, E acabou. vou arrasar. E era assim, olhava e, Escolhia, colocava o dedinho. escolhia. E eu, ó, um bom exemplo, eu que sempre fui mais fechada, eu ficava, gente, eu detestava que os caras chegavam agarrando, eu detestava, então eu ficava com a cara emburrada, fechada mesmo. Já pra afastar, Pra né? afastar mesmo. Então ninguém chegava em mim, assim. Era todo mundo. Era tipo assim, alguns, óbvio, né, chegavam e tal. Mas não era pra todo mundo que eu fazia graça, então não chegavam. E como ela, tipo, ia aberta pra isso e tal, chegavam. Ai, amigo meu, chega, me deu uma preguiça agora, porque o meu era meio que o contrário, não que eu era tipo ela, era tipo assim, eu sou legal, aquela frase, eu sou legal, mas não tô te dando mole, era muito isso, era tipo, não, tô sendo legal, tô me divertindo, eu comigo mesma, eu não sei o que, eu vim para brincar com as minhas amigas, aí vinha cada peça que eu dizia, eu não tô te dando mole, eu não tava nem eu não sorrindo tinha paciência nenhuma pra não tinha isso, paciência. cara. Ai, que preguiça. Daí eu acabei me fechando um pouco também, né? Autoproteção, né, amiga? Autoproteção. É. Mas isso daí exemplifica muito. Ai, você lembrou das coisas, eu dou um sorriso. Mas isso... Gente, memórias são legais, não é mesmo? É muito bom. Mas isso exemplifica bem o que a gente tá falando. Isso, amiga. Ou seja, no final das contas, a gente precisa aprender a se escolher antes de querer ter qualquer tipo de relacionamento, por exemplo, a longo prazo. Sim. Né? Eu falo assim antes, mas às vezes é no durante que as coisas vão acontecendo. Eu não preciso paralisar a minha vida para eu aprender a me escolher, para eu poder ter amigas, para eu poder ter um relacionamento. Não é nesse sentido. Não é tão mas é no sentido de ficar se autovalidando, né? Eu não preciso dessa validação externa. Então, se eu ainda estou precisando, por que eu estou precisando, né? O que é que está me faltando? O que é que eu preciso me nutrir, que eu não preciso esperar pelo outro, ou também se observar em coisas pequenas, às vezes que são sutis, que a gente não se percebe, né? Que lugares, situações, com que pessoas eu fico desconfortável, me espremendo para caber naquilo ali, porque no fundo eu quero pertencer, ou seja, eu tô querendo ser escolhida. Sim. E aí, que lugares que eu posso me proteger e me validar de dizer, não tô legal aqui, essas pessoas não me agradam, como a Alice fez no exemplo que ela deu, vou me retirar de cena, né? Então, esse cuidado, quem vai poder fazer é a gente com a gente. Isso é a questão da autovalidação e da própria autoescolha, né? Sim, sim. Amiga, e até hoje, olha, eu vou dar exemplo, assim, atuais. Tem lugares que eu não me sinto confortável. Tem lugares que me lembram... Lembrei da Rita Lee, desculpa, gente, foi inevitável. Eu tô esperando, eu amo. Mas assim, tem lugares que eu vou hoje, que eu escolho ir, mas que eu não me sinto, tipo, 100% confortável. Tá. Ponto. E aí algumas pessoas falam, vai falar de mim, falar, eu não sabia que você era assim, não sabia que você era assado. E que quando eu escolho ir para este lugar, não estarei aberta totalmente. Então, tem só uma parte da Alice que eu vou mostrar, que eu vou deixar as pessoas terem acesso. Sim, perfeito. Né? Então, e é isso, tipo, eu escolho estar lá, mas eu não quero que as pessoas tenham muito acesso a mim. Então, assim, se eu quisesse, eu agiria diferente. Tipo assim, você tá rindo essa bem? Hoje você viu que eu sou uma pessoa bem controladora, das treinos tudo. Sabe o que eu tô me lembrando? Das quantas vezes que eu falo Alice sendo Alice, e ela diz sem dizer, entendeu? Então, normalmente ela vai pra esses lugares, ela fica lá. Tipo, diz sem dizer, porque ela não quer ser acessada, né? Ela tem um limite dela. Tem o meu limite. Isso. Mas isso não quer dizer que eu não esteja ali também curtindo o momento. Aproveitando, né? Mas assim, eu tenho o limite ali. Mas isso é bonito de se ver, amiga, porque essa é a tua autoproteção com base, né, no que você já sabe que, tipo, eu me sinto confortável, não me sinto, tô me testando, né? Eu acho que também se colocar nesse lugar de eu vou sair do lugar de ficar esperando ser escolhida para eu vou me escolher, é também se permitir experimentar, né? Então, assim, sei que eu não gosto de algumas coisas, mas ainda não fechei meu autodiagnóstico completo sobre aquilo tipo ali. Isso. Então, deixa vou eu experimentar mais um pouco. pouquinho. Exato. Você faz isso? Eu faço, amiga, dependendo da situação, eu faço. Né? E às vezes, assim, e a gente é casada também, né? Então acho que entra outro lugar também, que às vezes a gente
não tá tão confortável, mas o outro tá. Então a gente vai pelo outro também, né? Às vezes eu até me policio, porque tem situações que acontecem que eu fico assim, ai, não quero ir, não sei o quê, não. Ai, blá, blá, blá. Aí isso, minuto antes de ir, aí tipo assim, depois que eu vejo que eu estraguei o clima, Causou, ai meu Deus, como eu sou ridícula, né? Porque eu podia só amiga, ter ido. Não é ridícula, Aí, você tava sentindo. aí depois eu dou uma respirada. Ai, como eu sou fofinha, tá vendo? Fala, não, amiga, você não é ridícula. Tá vendo como ela é fofinha? Tá vendo, amiga? Se escuta pra evitar falar outras coisas. E aí, às vezes, eu dou uma respirada e digo, não, pera, vamos, mas... Aí eu falo dos limites, mas de tal hora, por isso, Sim. ou então de tal situação, por isso, né? Então acho que vem nesse sentido do autorrespeito, né, amiga? E às vezes eu falo, não, beleza, vamos. Aí quando a gente tá indo, eu falo assim, ó, lembra que eu tô indo por você. Isso. Daí eu falo, então, se acontecer qualquer coisa desagradável, se eu sentir vontade de ir embora, eu vou te avisar. Combinado? Combinado. Perfeito. E pronto, e vai. Acho E eu que a gente curto até no falou limite isso em outro sentido, né? e eu curto no limite que dá pra ir. Mas é isso, é você, assim, não, você ir aberto até um certo ponto pra você colocar um limite pra não deixar que as pessoas façam com você o que você não deseja, digamos assim, pelo menos no meu ponto de vista é isso. E você ir conhecendo ali o território. Isso, né? isso. E se colocar no lugar de escolher mesmo também, né? Assim, eu posso escolher, eu, como adulto, responsável, lúcida, consciente, eu posso escolher com quem eu quero me relacionar. Sim. É a bendita da história que a gente tem escutado com tanta frequência e falado também, né? Escolha com quem você quer sentar à mesa. Gente, isso serve pra qualquer tipo de relação. É pra amizade, até pra família. Você tem falado bastante isso. Né? Até pra família, que às vezes assim, você tem familiares e, não, mas ela é de sangue, eu preciso conviver. Não Já falamos precisa, isso também, não tem né? que nada. Então, assim, você precisa se escolher nesse sentido de, assim, se validar a tua opinião de que, não, isso aqui pra mim é importante, isso aqui eu não tolero, eu vou nessa situação, nessa eu não vou, eu aceito estar com esse grupo de pessoas, com esse eu não quero, né? Eu lembrei agora de uma situação, amiga, que a gente também já escutou coisas parecidas, de às vezes, assim, existem conflitos em pessoas em comum, mas é o conflito do outro. A gente não passou por aquele conflito, a gente não viveu, a gente só conhece as pessoas envolvidas, né? E aí a gente meio que vai se mistura, fala com um, fala com o outro, porque a gente tá se experimentando. Vai que com uma pessoa do lado A ou do lado B, a gente se dá bem, vai que a gente se dá bem com os dois lados. Tá tudo certo, não precisa tomar partidos já também, aconteceu, né? a pessoa fez isso com você, sinto muito, mas comigo ela não age dessa forma, ponto. Isso, entendeu? Então, vou ver, vou tirar minhas próprias conclusões. Ou às vezes, dependendo, eu até falo, eu não vou te falar muito não, você vai lá, você vê, depois a gente conversa. Isso. Porque às vezes a pessoa teve uma interpretação diferente da outra, ou tipo, teve mais acesso a outra do que eu tive, enfim, deu match, não deu, e por aí vai, né, amiga? Então, nesse ponto, eu acho que também traz o lugar do se escolha, né? Sim. E não só deixe ser escolhida pelos outros, Sim. né? Deixe ser influenciada, né? Não deixe ser influenciada. É isso, gostei, amiga. Né? Ai, boas lembranças de coisas que você não viveu, mas eu vivi. Eu não sei, amiga, a gente tem a mesma idade, engraçado isso. Será que é tão diferente por conta da região? Da região, talvez, amiga. Talvez. Ou então da memória mesmo. Da memória. Me conta, Não, conta aqui pra gente o que vocês viveram aí na fase dos 12, 13 anos, depois mais pra adolescência, faculdade. Conta aí pra gente saber se vocês também viveram isso que eu falei, ou se vocês são do time da Rani que não viveu nada disso, mas viveram outras coisas. Amiga, eu acho também, agora tu falou mais ou menos a idade, eu acho que nessa idade eu ainda era muito tolhida também, né? Então, assim, eu lembro que tinha as festinhas, os bailinhos, né? As festinhas de aniversário, sei lá, alguma coisa nas casas uns dos outros, mas meus pais não deixavam ir, porque era como se fosse, assim, um povo muito pra frente. Né? E eu já sou meio espivitada, então imagina, naquela idade com o povo espivitado, não ia dar muito certo, não. Meus pais foram... amiga, pode ser. Eles foram muito sábios. Porque nessa época que eu mencionei do bailinho, era a época que começaram as festas nos buffets infantis. Então foi, amiga. Eu comecei a ir mais lá na frente. E lá, daí tinha os brinquedos, tinha o DJ. Eu amava ir nos brinquedões. Foi, né? E eu com 12, 13 anos aqui, que eu gostava, entendeu? Criança aproveitando. Inclusive, teve uma festa minha, eu já era maiorzinha, não sei se foi de 12 anos, que a gente fez no buffet. Minha mãe deixou eu eu escolhi um tema acho que era, não sei se era princesas, Barbie, sei lá o que era cheio de Barbie, tudo diferente, assim, era super infantil. Eu era, sempre fui. Fofinha. Muito bom.
Tu falando isso e eu pensando, a gente podia fazer uma festa infantil só que de adulto. Oh, meu Deus! Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do tema, porque eu gostei muito de conversar sobre isso, Também. de relembrar as coisas. Comentem aqui, fala pra gente o que vocês acharam. O que é que vocês pensam, né, sobre ser escolhido, se vocês geralmente são escolhidas ou se vocês se escolhem. Como que esse tema, toda essa conversa te atravessou do lado daí? Gente, comentem, a gente adora, né, amiga? Adoramos ler vocês. Ou então, né, pega um pedacinho, compartilha, marca a gente vai Isso, amar, quando vocês estiverem assistindo, marquem a gente, por favor. Às vezes a gente recebe no WhatsApp da gente, né, assim, alguém mostrando, estamos vendo vocês. Não tenham vergonha não, compartilha nas redes sociais mesmo, marca a gente mesmo, a gente vai amar demais. Pronto, que vai ser ótimo. Um beijo pra vocês. Até!